Agora vamos acionar, Lívia, o nosso correspondente internacional diretamente de Londres, Sérgio Uth, para a gente trazer um outro tema do dia, que é o tarifaço de Trump, que afeta não só o Brasil, como também outros países, entre eles a Rússia e a União Europeia. Então o Sérgio Uth vai nos ajudar a entender esses impactos e essas possíveis negociações. Sérgio, muito boa tarde a você, obrigada, né, por estar conosco no Poder Expresso. Minha primeira questão, se foi uma surpresa ou para a União Europeia ou para a Rússia, essa tarifa definida por Trump. Boa tarde a você. Boa tarde, Suane. Boa tarde, Lívia, para quem nos assiste aqui no Poder Expresso. Bom, na parte dos europeus foi sim uma surpresa, porque havia uma negociação em andamento e, segundo os europeus, segundo a equipe que trabalhava nessa negociação, eles estavam até num ponto a ponto de fazer um acordo, que acabou não acontecendo porque no meio do caminho havia um Donald Trump que anuncia uma tarifa de 30% para os produtos, para todos os produtos que os Estados Unidos compram da União Europeia. E para vocês terem uma ideia, é o maior mercado de comércio e de investimentos do planeta. No ano passado, teve 1,7 trilhão, quase 2 trilhões de euros no ano passado, o que significa ali 400 bilhões de euros por dia, cruzando de um lado a outro do Oceano Atlântico. É muito dinheiro envolvido. E segundo o Bloco Europeu, hoje eles tiveram a primeira reunião oficial depois desse anúncio, que foi no sábado. Essa tarifa de 30% inviabilizaria completamente o comércio entre os Estados Unidos e o Bloco Europeu. E aí tem muitos exemplos, Suana, se você me permite. Por exemplo, a gente pode falar do azeite que os Estados Unidos compram muito da Espanha, por exemplo. Os Estados Unidos consomem ali 400 mil toneladas de azeite por ano, mas só produzem 5%. Não dá para levar as oliveiras para os Estados Unidos, as oliveiras da Espanha para os Estados Unidos, e não dá para produzir tudo lá, né? Hoje, nesse mundo globalizado, uma parte é produzida aqui, outra é engarrafada em outro país, levada para um terceiro país para ser comprado lá. E o que o presidente dos Estados Unidos faz é tentar inverter essa lógica com o argumento de que ele quer que tudo seja produzido nos Estados Unidos, tudo o que é comprado nos Estados Unidos seja produzido nos Estados Unidos, em que algo que, nos casos, não é tão fácil assim de executar, né? E, Sérgio, esse foi um questionamento, inclusive, que eu fiz a Patrícia Vasconcelos, nossa correspondente em Washington, porque a carta ao Brasil também ressaltava esse ponto, né, como uma das exceções para que o Brasil não fosse taxado, né, sobretaxado em 50%, era a construção de fábricas lá nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que para isso é necessário não só uma negociação extensa, como também investimentos naquele país que não se Exato. resolvem de fato do dia para a noite. Lívia também quer fazer um questionamento a você. Quero aproveitar o Sérgio, porque, Sérgio, outra questão que também chamou. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Boa tarde para você. Uma das questões Boa também que tarde. chamaram muita atenção nessa carta, para além desses pontos que a Suane destacou, foram as justificativas políticas dadas pelo presidente Donald Trump para a aplicação dessa nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entrarem nos Estados Unidos. Censura em redes sociais americanas, como a atuação aqui no Brasil, a própria questão que envolve esse inquérito da tentativa de golpe de Estado, que tem como um dos principais alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, como a gente não consegue acompanhar de perto essas cartas e essas justificativas dadas pelo presidente americano para esse tarifaço nos países da Europa, em outros países também de outros continentes, eu fico me perguntando se em alguma situação você viu esse tipo de justificativa nessas cartas dadas pelo presidente americano, justificativas políticas para se aplicar uma tarifa muito acima daquela que anteriormente ele havia já aplicado a esses países, ou se o Brasil está sendo uma exceção. Como você vê tudo isso? Olha, o Brasil é uma exceção. Não houve nenhuma das cartas enviadas pela Casa Branca até agora para dezenas de países tem o mesmo componente político que
tinha na carta enviada ao Brasil. E tem, inclusive, uma questão, Lívia, que é muito interessante. Na carta que ele manda para a União Europeia, no último sábado, ele não cita, por exemplo, a questão da regulação das redes sociais, que é algo que o Brasil está tentando fazer, não fez e já foi feito pelos europeus. Né? A Europa regula as redes sociais, tem regras que têm que ser seguidas, né, por todas essas empresas que têm sede nos Estados Unidos, e o presidente norte-americano não cita isso na carta que envia para os europeus. Ele cita isso na carta que envia para o presidente Lula. Portanto, essa carta do Brasil tem um componente político muito maior do que aquelas que ele enviou para outros países, e esse, inclusive, foi o destaque, o que os europeus destacaram em termos de análise aqui nos últimos dias, para falar, para explicar para os seus públicos o que foi essa carta endereçada ao Brasil. E ainda tem essa história da Rússia, né, que surgiu hoje. Sim. Exatamente. Antes de falar da Rússia, Sérgio, já que é uma outra taxação, vou fazer mais uma pergunta em relação à União Europeia, em especial, que é de onde, né, você fala, mas se há alguma expectativa, alguma movimentação nessa tentativa, nesse caminho de tentar que essa taxa não seja aplicada ou que ela seja reduzida, eu pergunto isso porque o Brasil também caminha nesse sentido de avaliar as estratégias e as opções nesse momento. Olha, os europeus têm tido uma postura muito pragmática, às vezes até um pouco exagerada. Se a gente for ver como eles negociaram ali a questão de segurança, por exemplo, na OTAN, né, teve episódios ali, principalmente em que o Mark Rutte, que é o atual secretário-geral da OTAN, ex-primeiro-ministro da Holanda, ele foi muito criticado porque, segundo alguns analistas, ele se rastejou ali pelo Trump, chamou o Trump de papai, arrumou ali um jantar com a monarquia holandesa para o Trump, que dormiu inclusive lá no Castelo da Monarquia, todas essas coisas que ele sabe que funcionam com o presidente norte-americano. Na questão do comércio, e eu cito essa questão da OTAN porque na questão europeia, nas circunstâncias europeias, a gente tem que ler a situação sem esquecer nunca da questão da segurança, porque eles são muito dependentes dos Estados Unidos em relação a isso. Né? O comércio é outra coisa, mas também tem a ver. E aí, na questão comercial, hoje foi a primeira reunião dos ministros de comércio dos 27 países da União Europeia, e uma posição muito pragmática. Embora eles digam ali claramente que é uma tarifa inaceitável, e sem justificativa. Quem disse isso foi o ministro do Comércio da Dinamarca, que está na presidência rotativa do Bloco Europeu. Eles apostam ainda na negociação, na diplomacia. Dizem que tem até 1º de agosto para ainda reverter essa decisão. E nos bastidores, muitos veem essa decisão de Trump, esse anúncio do presidente Donald Trump, como uma jogada ali de negociação, algo que ele já fez em outros momentos para pressionar quem está do outro lado da mesa. Né? A gente vai saber disso de verdade no dia 1º de agosto. Quem vai ceder? Os europeus acham que ainda há espaço para os Estados Unidos cederem, porque disseram hoje algo que foi muito forte, inclusive, que essa tarifa de 30%, ela simplesmente inviabiliza o comércio entre os Estados Unidos e a União Europeia. Aqui no Brasil também, Sérgio, não é diferente, em especial em relação à indústria. O agro ainda tenta se reorganizar, pensar em estratégias, apesar de, claro, ainda apostar nessa negociação, na via diplomática, mas em relação à indústria, realmente é uma situação mais crítica que deve inviabilizar vários negócios, várias empresas no país. E agora colocando a questão da Rússia, que aí envolve outras negociações entre Estados Unidos e Rússia. Tivemos uma taxação também mais dura, né? A mesma que o Brasil, inclusive, até esse ponto não tínhamos visto ainda uma taxação tão dura quanto a brasileira. Vimos hoje, então, com a Rússia, né? Uma ameaça de taxar a Rússia em 100%, e olha só, isso pode indiretamente, talvez diretamente, comprometer o Brasil. Pelo seguinte, ele diz que ele vai aplicar sanções à Rússia em 100% dos produtos russos comprados pelos norte-americanos, caso em 50 dias não houver uma solução para a guerra na Ucrânia. 50 dias. O comércio entre Rússia e Estados Unidos não é tão grande assim, não é tão significativo assim. E há um projeto rodando no Senado dos Estados Unidos que diz o seguinte: países que compram produtos, principalmente petróleo da Rússia, poderiam ser taxados
se esse projeto for aprovado. E o presidente Trump deu sinais de que pode usar essa estratégia. Caso ele use essa estratégia para inviabilizar totalmente a venda de petróleo russo, que é algo muito importante para o Kremlin, ele colocaria taxas sobre países que compram esses produtos da Rússia. Quem compra esses produtos hoje? Basicamente, países do BRICS e outros países. Turquia, China, Brasil. O Brasil tornou-se o segundo maior comprador de óleo diesel da Rússia no ano passado. A Rússia manda 65% hoje do óleo diesel comprado no exterior pelo Brasil, e se essa ideia avança e se ela se torna uma ação, o Brasil indiretamente tornaria-se alvo porque compra produtos russos. Mas tem ali também uma lista imensa: China, Turquia, como eu disse, inclusive alguns países da União Europeia, como a Eslováquia e a Hungria, que são países que têm uma proximidade maior com Vladimir Putin e tem, digamos, uma postura mais crítica em relação ao que a União Europeia faz com os russos nesse momento, em relação à posição da União Europeia com os russos. Portanto, por enquanto, a gente está no campo das ameaças, mas se isso se confirma daqui a pouco, sim, o Brasil também pode ser atingido também por essa. Agora, Sérgio, chama a atenção a questão do timing também. Porque agora, eu sei que o Donald Trump vem fazendo essas ameaças em relação a muitos países, em outros casos, como o Brasil, já implementando essas tarifas e colocando data para que elas passem a vigorar. Mas no mesmo dia em que ele ameaça taxar a Rússia em 100%, se não houver um avanço num processo de cessar-fogo, ele fala que vai encaminhar armas de defesa para a Ucrânia. Como que a imprensa internacional está acompanhando essas duas notícias? Vou taxar a Rússia, ao mesmo tempo vou mandar armas para a Ucrânia. Nesse momento, o que isso pode significar em se tratando de Donald Trump? Olha, isso marca, Lívia, uma mudança, eu diria, extraordinária na posição do presidente norte-americano. Vocês todos, a gente se lembra como foi o início desse mandato. Ele tinha uma posição ali muito crítica à Ucrânia, todo aquele episódio no Salão Oval da Casa Branca, em que ele e o vice ali humilham praticamente Volodymyr Zelensky. De lá para cá, Donald Trump vem se convencendo de que Vladimir Putin não tem sido tão sério com ele nas promessas que faz de vamos resolver isso, eu também quero um processo de paz. Ele mesmo tem dito que, ele usou inclusive uma palavra chula para dizer que o Trump o Putin, aliás, tem dito muitas bobagens para ele, que fala muito que as conversas são muito amigáveis, mas que no fim das contas não significam absolutamente nada. Os sinais que vêm dele, de Donald Trump, são sinais de muita impaciência. E para ler Donald Trump, para ler o norte-americano, e os europeus estão indo muito por esse caminho, ele é uma figura que se prende muito à questão da vaidade, do respeito à personalidade dele. Começou a colar a questão de que o Putin estava, de certa forma, usando o Donald Trump, brincando ali com ele. Obviamente, ele não gosta dessa leitura e começou ali a ter uma postura mais firme em relação aos russos. O que ele fez hoje, ele confirma o que já tinha dito, que ia enviar armas, foi uma confirmação, principalmente o sistema Patriot, que é um sistema importantíssimo de defesa para interceptar esses mísseis lançados pelos russos, mas também manda algumas armas de ataque, mas são principalmente armas de defesa. E essa ameaça de taxação à Rússia é também mais um sinal que confirma essa mudança, talvez, de rumo aí do Donald Trump e toda a sua impaciência com a postura dos russos. O que demonstra também, né, Sérgio e Lívia, que cada vez essas decisões, elas impactam cada vez mais outros países também. Essa reação em cadeia, em especial se a gente vê ali a questão das tarifas ou a questão da segurança, acaba impactando também em outros países, em especial também aqui no Brasil. Daqui a pouco, inclusive, vamos rodar aqui, né, uma entrevista ao vivo do vice-presidente Geraldo Alckmin, que ele deve se posicionar sobre a questão das tarifas aos Estados Unidos. Sérgio Uth, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Um ótimo dia de trabalho para você. Obrigado, Soane. Obrigado, Lívia. Até a próxima. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.